Olá, meninos e meninas, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula do dia e para quem está assistindo no canal no YouTube é a aula 18. É muito importante você ter acompanhado as aulas anteriores porque nós estamos em uma sequência de trabalho com as conjunções coordenativas e como você vai receber atividade na escola, como seu professor vai tentar usar de alguma maneira o que você tem assistido na TV ou que você está vendo no canal, é importante que você perceba essa sequência que está aparecendo aí para você. Vamos pensar um pouquinho a respeito dos nossos objetivos da aula de hoje. Nós vamos continuar falando do texto opinativo, só que hoje nós temos um monte de gênero que vão aparecer, que vai aparecer, aliás, aqui para você. E nós vamos falar também disso que está aqui embaixo, ó, palavrinhas novas para você, novas, coesão e coerência. Você vai entender por meio dos articuladores do discurso, que são as conjunções que nós vimos, o que é coesão e coerência. Já fica prestando atenção aí na tela que eu vou colocar um texto para você. Nas aulas anteriores, se você for assistir lá a aula 1, aula 2, aula 3, nós falamos de um gênero que circula nas redes sociais. Então, essas palavrinhas que eu estou usando com você, elas não podem mais ser novidade. O meme é um gênero que circula nas redes sociais e, às vezes, esse meme ele tem uma opinião por trás daquilo que está sendo apresentado. Hoje, usando os memes, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é opinar, sobre a importância disso e sobre o fato de, em um meme, às vezes ter a opinião de alguém a respeito de um determinado assunto. E por que é importante e o que isso tem a ver com o artigo de opinião, que é o gênero que nós acabamos de ver. As redes sociais, em geral, elas são locais, elas são espaços onde as pessoas constroem muitas vezes a argumentação delas para defender pontos de vista. Numa aula anterior, nós falamos, inclusive, que discurso de ódio e opinião são duas coisas diferentes e você tem que aprender a respeito disso também. Você tem que aprender que ofender, que xingar, que colocar um palavrão, que denegrir a imagem de alguém, que humilhar alguém, não é uma organização adequada de argumento. O que você está fazendo é construindo um discurso que é um discurso enraivecido. A gente ouve muito essa expressão por aí, que é a expressão discurso de ódio. Então, você precisa pensar a respeito do que tem por trás de qualquer texto que você leia. Um meme é um texto carregado de opinião. Numa outra aula também, eu falei para você que nenhum discurso ele é inocente e ele é despretensioso. Uma carinha de bom dia que você recebe no WhatsApp tem uma intenção discursiva por trás daquilo ali, que é texto. Lembra? A gente também já falou de linguagem verbal e de linguagem não verbal, ou seja, da utilização da palavra e da utilização de outros recursos que não são a palavra, como as cores, as imagens, determinados símbolos, para construir no cantinho da nossa tela, por exemplo, nós temos um intérprete e ele está numa outra linguagem, que é a linguagem de sinais, construindo informações para os nossos alunos que precisam dele lá. Você percebe como o texto ele pode ser construído de muitas maneiras diferentes. E essas maneiras, elas vão ser trabalhadas na aula de hoje. Nós vamos refletir a respeito de várias ideias. Hoje vai ser a aula do meme. Você vai ver meme do começo ao final da aula. A gente vai se divertir um pouquinho, mas é muito importante que você aprenda a respeito da ideia de discurso por trás daquilo que você está lendo e dos conectores que também vão aparecer nos memes. Volta lá para o texto comigo para você perceber. Olha só, esse texto ele tem uma informação aqui em cima. Olha, um assunto polêmico. Me solta que eu preciso debater. Esse me solta aí é uma expressão típica dessa imagem que circula com um monte de olha e um monte de me solta, não é? Mas nesse texto, observa aí que eu tenho um conector que ele aparece bem aí marcadinho para você de uma maneira muito diferente. Lembra que nós já falamos aqui da explicação.
por que que essa pessoa quer ser solta? Porque ela quer debater. Olha como o que, bem aqui marcadinho para você, ele aparece como uma conjunção explicativa sozinha. Olha só. Isso mostra pra gente que nem sempre as conjunções vão aparecer exatamente da mesma maneira. Lá pro finalzinho dessa aula hoje, você vai perceber que o mais ele pode ter um sentido completamente diferente. E você viu aí que o que muitas vezes aparece, por exemplo, como pronome relativo, nesse momento ele adquire, ele assume a função de uma conjunção explicativa. Porque a ideia é: eu quero ser solto porque eu preciso debater. Então, qual é a explicação que eu estou dando para o pedido de você me soltar? Eu quero ir debater com alguém. Tomara que a partir desse monte de aula de artigo de opinião, você agora tenha vontade de debater de maneira séria e com bons argumentos a respeito daquilo que você tem visto no que está acontecendo na nossa sociedade. Acompanhe comigo agora um quadro para a gente ter um resumão da estrutura do artigo de opinião. Olha só, o artigo de opinião que nós estamos falando sobre, é um gênero do qual nós estamos falando ao longo de muitas aulas, ele precisa de vários elementos. O primeiro deles é que todo artigo de opinião, ele precisa de um posicionamento. Se eu não entendo lá no artigo de opinião se você é contra ou a favor qualquer assunto, e sempre vai ser um assunto polêmico, eu não tenho artigo de opinião. Então, é preciso eu ter um posicionamento. Além disso, para eu chamar de artigo de opinião, é necessário que eu tenha argumentos. E nós estamos falando desses argumentos ao longo de muitas aulas. Os argumentos, eles só vão acontecer se você fizer uma pesquisa. Você não consegue se informar a respeito de um determinado assunto se você não faz pesquisa. Vocês são muito jovens, então existem determinados assuntos, vocês que são alunos de 8º e de 9º ano, que são assuntos que talvez vocês nunca tenham discutido. Por exemplo, você talvez nunca tenha conversado com um colega seu a respeito de algo que, inclusive, já foi para a Câmara, para que houvesse um projeto de lei a respeito disso aí, que é a descriminalização do uso da maconha. Vocês são jovens, esse não é um assunto que diz respeito a vocês e provavelmente você nunca pesquisou a respeito. Mas se você precisar argumentar e construir um artigo de opinião, você só vai conseguir defender: ah, nossa, eu acho que da mesma maneira como em alguns países da Europa, aqui deveria ser legalizado o consumo também. Isso é só a sua opinião. O seu argumento você só consegue construir se você fizer uma pesquisa a respeito daquele assunto. Teve um outro tema que nós discutimos numa aula anterior, que foi a flexibilização do porte de arma. As pessoas começaram a poder comprar arma com uma certa facilidade. Nem é essa a palavra que eu gostaria, mas é a palavra que a gente tem para deixar bem claro para você mais ou menos o que aconteceu. Não dá para você ir lá e dizer, porque você é um jovem, você está na escola, você não é um policial, você nem defende a sua família como um adulto defende. Então, provavelmente, sobre a flexibilização da compra de armas, você também não consegue argumentar. E o que era preciso você fazer para você conseguir construir os seus argumentos e organizar num artigo de opinião? Era necessário você fazer uma pesquisa. Vamos voltar lá para o quadro para você pensar mais. Além da pesquisa, é importante você lembrar também da estrutura do texto. A estrutura do texto precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós vamos aprofundar isso em outras aulas. Hoje é importante você lembrar que quando você começa um raciocínio, você tem que estruturar os argumentos. Tem uma expressão que nós vamos discutir em outras aulas, que é a tese, é aquilo que eu estou defendendo, e aí você desenvolve os argumentos que defendem essa tese e depois você fecha.
porque eu preciso saber de maneira reforçada, organizada e estruturada o que é que você está querendo defender, afinal de contas. Pensa que às vezes a gente vê uma pessoa discutir a respeito de um determinado assunto e a gente acaba a discussão e pensa assim, será que ela está se posicionando contra ou a favor? Se você não entendeu, é porque ela não soube argumentar direito. Percebeu como é importante você conhecer o assunto, você pesquisar sobre ele para que você tenha bons argumentos para construir o seu artigo de opinião. E não esquece de que dentro do seu artigo você precisa fazer aparecerem as conjunções. Você tem que assistir todas essas aulas, fazer anotação e depois usar essas conjunções para apresentar os seus porquês, para dar informações e juntar essas informações em orações, certo? Além da estrutura do texto, volta para o quadro comigo, é importante também nós usarmos os conectores, como eu falei para você, e esses conectores, eles vão ser responsáveis por aquilo que nós chamamos de coesão e coerência, que é o que nós vamos também aprender um pouco mais na aula de hoje. Olha só. Tudo aquilo que nós falamos precisa fazer sentido. Às vezes, quando você pede uma informação para alguém, se você está, por exemplo, em algum lugar e você pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está na sala de aula, já passou assim um tempão, você está muito afim de ir embora, aí você pergunta para o seu colega assim, tu tem relógio aí? É só sobre o relógio que você está querendo saber ou você está querendo que o seu colega informe as horas para você? O seu colega responde dizendo eu tenho ou ele responde dando as horas para você? Quando ele entende o que você quis dizer e dá a resposta, são 11 horas, são 15 horas, significa que o seu texto fez sentido para ele. E esse sentido no texto, essas informações que constroem e fazem com que a gente pense que o sentido do que foi dito é lógico, é o que nós chamamos de coerência no texto. A coesão, ela é construída a partir da articulação das informações, ok? Então, duas palavrinhas novas para você hoje. Coesão, que é a articulação entre as ideias no texto, e coerência, que é o sentido lógico organizado no texto a partir do momento que você dá uma informação. Não faz sentido, por exemplo, eu dizer assim, eu acho que todas as pessoas, elas deveriam poder comprar uma arma quando elas bem entendessem. E por isso eu sou extremamente contra a facilitar a compra de armas. Ora, se você diz que é importante que alguém tenha uma arma e depois você se posiciona contra, não faz muito sentido aquilo que você está dizendo. E aí a gente podia até dizer assim, ó, o texto ele tem coesão porque você articulou direitinho, mas ele não tem coerência. O sentido daquilo que você deu como informação não é um sentido adequado, não é um sentido lógico, ok? Falando em sentido, acompanhe aí no texto uma informação para a gente, sabe aquela palavrinha que as pessoas usam que é treta? Você vai ver um meme agora e você vai discutir em casa, porque esse meme ele tem circulado de diferentes maneiras nas redes sociais e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí. Olha o texto comigo. Diz assim, português é mais legal que matemática. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Presta atenção que aí nesse texto você tem um articulador do discurso destacadinho aí para você, o mais. E ele é usado exatamente para construir aquilo que nós chamamos de oposição. Quando você constrói a oposição no texto, você constrói sempre a partir de um articulador. Por que essa informação e por que esse meme fez tanto sucesso? Olha só, quando você está dando uma informação e você tem uma opinião, dizer português é mais legal do que matemática. Eu acho a aula de português mais legal do que matemática. Me perdoem, professores de matemática, mas aprender português é aprender português. E aí, em seguida, o meme sempre traz essa frase, mas vocês não estão preparados para essa conversa. E quem constrói essa informação e quem constrói essa oposição em relação à informação inicial? O mais.
que é um conector, que é uma conjunção, que também é chamado de articulador do discurso. Tem um monte de jeito de nós chamarmos as conjunções. O que eu quero que você perceba ao longo de tudo isso? Que as ideias, elas vão sendo construídas e elas constroem de duas formas o que nós chamamos de coesão e coerência, e esses dois elementos, eles caminham juntos em todos os textos que nós vamos perceber, mesmo quando aparentemente não existe coerência. Eu coloquei aqui para exemplificar como eu quero que você se sinta. Olha aí no texto. Agora que você está aprendendo a usar os articuladores do discurso. Depois de usar, olha a carinha que você vai ficar quando você aprender a usar o todavia lá no seu discurso. Presta atenção. O todavia, ele é um articulador da mesma forma como o mais. Então, lá naquele meme anterior, nós poderíamos dizer assim: a aula de português é mais legal do que a aula de matemática. Todavia, vocês não estão preparados para essa conversa. O todavia, o mais, o porém, o entretanto e assim por diante, eles têm exatamente a mesma função, porque eles são chamados de conjunções adversativas. E essas conjunções constroem a oposição. O mais comum, e presta atenção que tem um mais que eu estou falando agora com i, é o mais aparecer. Raramente nós usamos o porém, mais difícil ainda é nós usarmos o todavia. Mas agora que você já sabe, você pode dizer aí para sua mãe em casa assim: eu gostaria de brincar lá fora. Todavia, eu tenho que assistir a aula de português, porque é importante você estar aprendendo essas conjunções aqui. Vamos seguir para nós olharmos mais o meme. Falei que hoje era a aula do meme, não é? E nós percebermos como as conjunções, elas são utilizadas de uma maneira muito apropriada quando você quer construir uma determinada ideia. Olha aí comigo esse meme agora. Você lembra dessas duas expressões que aparecem aqui, não é? O Chico, quando ele era da idade de vocês, mais ou menos. O texto inicial, onde estão destacadinhas as duas conjunções aqui, diz assim para você: sua filha parece com você, portanto é bonita. O outro texto diz: sua filha parece com você, contudo é bonita. Olha como o sentido desse texto, ele é construído ao mesmo tempo em que eu me utilizo do texto verbal. Lembra, no começo da aula eu falei para você da linguagem verbal, é aquela que utiliza a palavra, e do texto não verbal. Essa conjunção que nós vimos aí, destacadinha em vermelho para você, o portanto, que está bem aqui, é uma conjunção que nós chamamos de conjunção conclusiva. E olha como a expressão, que é a expressão feliz, ela colabora para a gente construir o sentido do texto. Sua filha parece com você, portanto é bonita, opa, carinha feliz. Quando o contrário acontece, sua filha parece com você, contudo é bonita, por que que a carinha é triste? Porque quando eu digo assim, ó, sua filha parece com você, contudo é bonita, eu tô chamando você de feia. Ela é bonita, só que ela é uma oposição, lembra? Conjunção adversativa, como está classificado aqui embaixo. Ela é bonita. A partir do contudo, essa informação é apresentada, porque a ideia é, o contudo cria oposição em relação ao que eu disse anteriormente. O que eu disse anteriormente? Sua filha parece com você. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela é bonita. Ou seja, a informação por trás disso aí é: você é feia. E aí a gente entende por que essa carinha mais aborrecida, ela aparece aí para você. Deu para entender, meninos e meninas, do que nós estamos falando e de como as conjunções, elas estão nos mais diversos gêneros, construindo as mais diversas informações. E quando elas aparecem no texto, elas constroem aquilo que nós chamamos de coesão e coerência. E aí eu vou colocar uma imagem para você entender bem direitinho o que é. Ó. Aqui nós temos duas peças de quebra-cabeça e é mais ou menos essa a ideia que você tem. A coesão, ela vai aparecer dentro do texto para você dar uma informação. E essa informação, ela constrói aquilo que nós chamamos de articulação.
Quando essa articulação ela acontece, nós temos o texto organizado e, na maioria das vezes, quando os articuladores são bem utilizados, se constrói aquilo que nós chamamos de sentido. Então, eu tenho coesão quando eu penso na articulação dos elementos do texto. E essa articulação, ela é feita por meio de conjunções. Eu tenho coerência quando o sentido lógico no texto é construído. E aí nós podemos dizer, inclusive, que existem textos que não têm coerência. Não tem a ver com a presença ou não de articuladores. Continua acompanhando aí para você pensar um pouco mais a respeito do sentido. Aula do meme essa, não esquece, tá? Mais um texto de internet. A informação diz assim, ó, aqui em cima. Isso é para nós pensarmos a respeito dos contextos em que a informação ela é produzida. Alguém publicou na sua rede social a informação: estou atrás de uma geladeira. Aí alguém comentou brincando: sai daí então. Qual era a intenção dessa pessoa que escreveu estou atrás de uma geladeira? Era dizer que ela precisava comprar uma geladeira porque ela estava sem geladeira na casa dela e assim por diante. Mas essa pessoa aqui se aproveitou de um sentido que ele existe, tá? Ele não fez o comentário, essa pessoa aqui embaixo, a respeito de algo que era impossível de se perceber, que é a informação sendo usada como se quem diz estou atrás de uma geladeira estivesse posicionado fisicamente atrás de uma geladeira. Deu para você perceber como o texto e o contexto, eles são responsáveis pela construção do sentido no texto. Um monte de palavrinha muito parecida, mas a ideia é essa, tá? Texto é a materialidade daquilo que você quer dar como informação. Quando esse texto ele acontece, ele sempre acontece em um contexto. Existe um momento em que você fala, existe um tempo em que você fala, existe uma história em que você está falando, existe uma sociedade ao seu redor e esse contexto ele é importantíssimo para que você construa o sentido. E a coerência tem relação com o sentido. Olha aí o mestre Yoda numa outra imagem para você pensar mais um pouquinho comigo a respeito do sentido no texto. Você sabe que esse personagem aqui, do filme muito famoso, ele é conhecido exatamente porque ele não articula as palavras na ordem correta. E aí a informação aqui, por isso que você consegue compreender a informação, porque você já sabe que quando você vê essa carinha junto, você tem que pensar, a informação não está organizada do jeito que ela deveria. Aí o que acontece? Eu tenho aqui a primeira parte, conjunções, importante é construção para a, sobre aprender opinião do artigo D. Seu trabalho aí é pensar 5 segundinhos e articular esse texto para que ele seja um texto que esteja adequadamente organizado. É importante, eu vou tentar junto com vocês, tá? É importante para a construção do artigo de opinião aprender sobre conjunções. Deu para perceber? Agora, por que esse texto ele não é um texto incoerente, embora ele esteja aparentemente bagunçado? Porque é um meme. Lembra? Todo texto, ele acontece dentro de um contexto. Então, se fosse perguntado para você, não tem nada a ver, não está dito coisa com coisa, aí você pode dizer, mas é um meme e tem esse personagem, e a marca desse personagem é colocar as ideias, aliás, colocar as palavras fora da ordem em que elas deveriam estar. Ou seja, a coerência, o sentido lógico, não precisa apenas de articulador, precisa também de um contexto. Vamos para mais um meme para a gente pensar a respeito das conjunções. O texto aí, ele diz assim, ó, sempre deixo para fazer os trabalhos no último dia. Tomara que esse não seja você. Aí, olha só, uma explicação e depois uma conclusão. Mas olha como é legal a ideia construída aí. Sempre deixo para fazer os trabalhos no último dia, pois estarei mais velho, logo
mais sábio. Tem uma ideia bem legal que é a ideia de sabedoria atribuída à velhice. Então, a ideia com que se brinca aí é com o fato de se você deixar, em vez de você fazer segunda, você fazer só na sexta, você já envelheceu um pouquinho, então você vai conseguir fazer com mais facilidade. Só que o que eu quero é que você preste atenção nessas duas informações aqui, ó. O pois, que aparece bem aqui, e o logo, que aparece bem aqui. Aqui eu tenho uma explicativa e aqui eu tenho uma conclusiva. Eu estou explicando por que eu deixo para fazer os trabalhos no último dia e eu estou apresentando a conclusão, ou seja, o resultado. Eu vou estar mais sábio nesse último dia. Ok, meninos e meninas? O pois e o logo destacadinhos aí para vocês. E aqui algumas informações para a gente pensar a respeito da ideia de coesão sem conjunção. Olha só, eu tenho aqui ideia de adição e essa ideia de adição, ela acontece mesmo quando eu não tenho um conector. Vim, vi, venci, não tem conector, só tem vírgula, mas tem adição. Cantou, emocionou, foi aplaudido de pé, não tem conjunção, mas tem adição. Eles partiram, eu fiquei, não tem conjunção, mas tem contrariedade. Chegue cedo, precisamos conversar, não tenho pois, mas eu tenho explicação da mesma maneira. Ou seja, é importante ter conjunção? É. É essencial ter conjunção para ter sentido? Não. Você percebeu que mesmo sem a conjunção, o sentido de explicação ele vai aparecer. No meme, nós vimos que o pois era importante. Agora eu tenho uma explicação sem um pois. Olha só, as conjunções também, além dos valores que elas já apresentam, nós temos aí conjunções com valores diferentes daquele que é o natural dela. O mais, ele em geral é adversativo, tá aqui aparecendo para você. Quando ele aparece nessa situação aqui, ele deixa de ser adversativo e passa a ser aditivo. Lê a frase aí junto comigo. Meus alunos são jovens e estudiosos, mas principalmente esforçados. O mais, quando ele nasceu para ser conjunção adversativa. Só que como a língua é viva, nós podemos usar o mais nesse caso aí e eu passo a atribuir a ele um valor aditivo. Aqui, ó, eu já tenho o contrário. O e, que é originalmente aditivo, ele passa a ser adversativo. Ele comprou carro e não sabe dirigir. Ou seja, o e constrói a ideia de oposição. E aqui, ó, o ele é conclusivo. Meus alunos estudam muito e serão aprovados no final do ano. Continua acompanhando aí esses outros valores. Sucessão temporal. Olha o que acontece com o e aqui nessa frase. Estudou e passou e comemorou. E aí, o que nós temos é o e aparecendo como um elemento que indica o tempo passando. Depois eu tenho o e com valor de causa e efeito. A professora faltou e não houve aula. Ou seja, o ele substituiria o por isso. E por último, o valor de intensidade. Gritou e gritou. Ou seja, ele gritou muito. Percebeu como essas conjunções elas são importantes e elas mudam de função, aliás, elas mudam a informação que elas estão transmitindo à medida que elas mudam de contexto. Ou seja, meninos e meninas, toda vez que você precisa perceber o sentido de uma palavra, ainda que essa palavra seja um conector, você precisa mudar o contexto. Para a gente finalizar, eu quero tirar uma dúvida bem interessante e que aparece muito nos textos quando vocês escrevem. Sim, porque você vai escrever lá na sua sala um artigo de opinião e você precisa usar esses conectores direitinho. Primeiro são essas duas palavrinhas que vão aparecer aí para você. O mais, com o i, como aparece aqui, e o mais. Todo mundo faz muita confusão com esses dois elementos. Só que eles são usados em situações completamente diferentes. Esse cara bem aqui, o mais, com o i, ele é um intensificador. E o mais, sem o i, ele aparece para substituir, aliás, para ter o mesmo sentido do porém. Então,
Quando você diz, eu prefiro máscaras coloridas, pois elas deixam um visual mais alegre, a ideia é intensificar. Por outro lado, quando você diz, sair de casa usando máscara é muito importante, mas nem todos parecem conscientes disso, o mais agora constrói a ideia de oposição, ok? O outro elemento para a gente já finalizar é esse aqui. Existem as duas formas, ok? Mas presta atenção que eu tenho um acentinho aqui e esse acentinho ele faz toda a diferença, porque ele constrói aquilo que eu chamo de tonicidade. Então, essa primeira palavra eu chamo de porém, aliás, eu pronuncio como porém, e essa aqui, que não tem acentinho, eu pronuncio como porém. O acento ele já faz diferença na tonicidade. Para você nunca mais escrever o porém, substituindo o mais lá no seu texto de maneira equivocada. O porém com acento é a ideia, aliás, constrói a ideia de adversidade. Esse porém aparece nessa frase que você está vendo. Eu sempre uso máscara quando saio de casa, porém não me sinto confortável. E para a gente exemplificar, a última frasezinha que diz, a professora disse para sempre porem uma máscara extra na mochila. Percebeu como as duas palavrinhas elas são diferentes? Essas duas palavrinhas elas precisam ser aprendidas por você, não só para escrever corretamente, mas para que o sentido do seu texto ele fique adequado na hora que você for utilizar as conjunções. Por hoje, meninos e meninas, é isso em relação às conjunções. Eu espero que vocês tenham aprendido bem, porque nas próximas semanas nós vamos trocar, mas vai chegar tarefinha aí na sua casa para resolver atividades pensando nos conectores. Um abraço, até a próxima aula.